Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil Digital, né? E a gente vai gravar um vídeo hoje também falando de algumas perguntas que nos fizeram aí pela internet. Então agora a gente tem esse canal que nós podemos falar de outros temas, né? Que não são necessariamente da área técnica, porque nós temos o canal AgroBrasil, né? Canal AgroBrasil. Porém, se eu colocar algum vídeo desse lá, o pessoal não se interessa porque não é o público e tudo mais, então nós decidimos colocar os vídeos aqui que são de carreira, são do meio digital para o agronegócio, dentro do AgroBrasil Digital. Então, se você ainda não for inscrito, deixe seu like também, aí se inscreva no canal, que isso é muito importante, a gente vai produzindo aí conteúdo para vocês. Nos fizeram já essa pergunta um tempo atrás e a gente vai estar respondendo agora. Vale a pena, Jonathan, abrir um escritório de planejamento e crédito rural? Tem se falado muito nos últimos tempos do crédito rural e do planejamento. Será que é uma boa realmente eu abrir um escritório? Só para quem não sabe, né, as instituições financeiras, aí temos o BNDES que fornece recursos, o Banco do Brasil também, né? Aí tem todas as cooperativas de crédito, tem o Sicredi, tem o Sicobi, tem Cressol também, e nós trabalhamos com isso, tá? Então a gente vai falar um pouco também da nossa percepção, mas é uma opinião minha, que dependendo da tua situação, dependendo da tua realidade, pode ter uma outra configuração. Eu nunca gosto de falar assim, não, é isso e acabou. Não, depende do caso, certo? Será que vale a pena? Eu separei aqui, na verdade eu anotei alguns pontos para você levar em consideração a minha percepção de quem já trabalha nesta área. Nós não trabalhamos só com o crédito rural, na verdade a minoria do que a gente ganha aqui no escritório vem de crédito rural, mas nós fazemos ainda alguns projetos. Tá? Então aqui a gente gostaria de pontuar para vocês. Temos muitas empresas novas entrando no mercado. Então, como se falou, crédito rural é boa, se fala na faculdade, e a barreira de entrada é muito baixa, também é muito simples. Você não precisa de curso, não precisa de nada para você ser ali um engenheiro agrônomo, um profissional que assina projetos de crédito rural. Não precisa. Treinamentinho básico, às vezes você vai no banco, você aprende a trabalhar com a ferramenta do banco, você já consegue fazer um projeto, né? Às vezes se der algum erro, você faz aquele ajuste, pergunta e tal, não precisa de curso, não precisa de nada, é muito simples. A barreira de entrada é muito baixa, você só precisa registrar uma empresa, não pode ser MEI, tem que ser ME, tá? Uma microempresa, e aí você consegue prestar esse serviço para o produtor rural. Na minha opinião, legal seria você agregar ao serviço de projetos de crédito outros serviços. É o que a gente fala e é o que a gente acredita. Tem muitas empresas de planejamento entrando aí no mercado, né? Algumas empresas mais antigas são indicadas pelos bancos. Então, assim, a gente sabe que pelo manual de crédito rural, os bancos não podem fazer isso. O produtor chega lá e diz, eu quero comprar um trator. Ah, não, vai lá no fulano, vai lá no ciclano. Não pode, tá? Mas nós sabemos que algumas pessoas elas acabam se indicando determinados escritórios de planejamento que já estão há muitos anos prestando esse serviço. Já estão há 10, 15, 20 anos. Então, ele já tem a preferência também de ir lá naquele escritório e tudo mais. E o pessoal que vai entrando novo tem uma certa dificuldade de se estabelecer no mercado, né? Porque é um serviço relativamente simples e quando nós não temos muita diferenciação de mercado, o que vai acontecer? O produtor muitas vezes vai buscar pelo aquele que sai mais fácil ou por aquele que é mais barato. Então vamos supor, a remuneração de um escritório de planejamento é dado por um percentual em cima do valor total financiado, que geralmente varia, né? Projetos maiores se cobram um percentual menor e aqueles projetos menores se cobram um percentual maior, não excedendo os 2%. Então assim, vamos supor que você tenha lá um projeto de R$100 mil de liberação de custeio para aquele produtor. Beleza, R$100 mil, 1,5%, vamos supor, vai dar 1.500. Se tiver um outro escritório, vai dizer, não, fulano, eu faço para ti por 1%. Se tu não tiver uma diferenciação do serviço que tu presta para o produtor rural, ele pode muito bem sair do teu escritório e ir para o outro, ali por uma questão de preços. Aí quando nós temos muitas empresas fornecendo esse serviço, vai ter aquela briga louca por preço, que é o que a gente está vendo. Então veja só, que também não é tão simples. Desde você fazer o projeto até você liberar, dependendo do caso, pode demorar um tempo legal. Dependendo de quanto de recurso aquele banco tem,
da característica do produtor, se ele é um bom pagador, se ele é um produtor novo, pode demorar essa liberação de crédito e tu também demorar para receber ali pelo valor do projeto. Então fica um pouco imprevisível a questão de orçamento de quanto que vai entrar aí para tua empresa. Outra coisa que eu não gosto de fazer, tá, que é que você está colocando a tua responsabilidade técnica em um projeto. Tem muitos produtores que são muito pequenos, então eles vão financiar lá 10 mil, vão financiar 15 mil. Mesmo você cobrando 2%, vai dar pouco o projeto, vai dar às vezes 150, 200 reais. E mesmo assim você vai ter que colocar a tua responsabilidade técnica ali. Eu nunca tive problema com isso, tá? Mas eu conheço colegas que já tiveram problemas. Então, assim, quando tu tá colocando o teu nome num documento, dizendo que tu é o responsável técnico por aquela lavoura, tome cuidado. Não faça só por fazer, porque lá na frente pode dar algum problema jurídico e tudo mais. Então, pense bem se vale a pena fazer esses projetos com baixa remuneração aí, ok, pessoal? Eu sei que tem muitos escritórios que fazem, colocam lá o nome em todo projeto, para todo caso, enfim, eu não gosto muito, é uma coisa mais pessoal minha que eu sei que pode dar algum problema. Algumas cidades, os bancos não estão aceitando novas empresas de planejamento, tá? Então é o seguinte, não adianta nada, você está numa cidade pequena, tem 2 instituições financeiras, aquelas 2 não estão aceitando mais novas parcerias, novas empresas para fazer projeto de crédito rural. Então não adianta, você vai fazer o quê? A gente já recebeu relatos de algumas pessoas que nos disseram, Jonathan, aqui na minha cidade, o Banco do Brasil não está aceitando. E aí? Eu não tenho o que fazer. Aqui na nossa cidade ainda se está aceitando novas empresas, mas existem casos que eu conheço que não aceita mais, então fica complicado trabalhar, entrar, ser nova empresa credenciada. Ok? Então, esse é um outro ponto negativo aí do crédito rural. Também tem algumas cooperativas já de crédito que elas estão internalizando esse serviço de projeto. Então, contrata, por exemplo, com um técnico agrícola ou contrata um engenheiro agrônomo e todos os projetos que aquela instituição tem naquela unidade é aquele técnico ou aquele engenheiro agrônomo que faz e não pode ser feito fora. A gente tem uma instituição financeira aqui da nossa cidade que trabalha dessa forma. Não são todas, é ainda a minoria, mas talvez no futuro a gente não sabe se pode se tornar uma tendência ou não que os bancos façam internamente esses projetos técnicos, e isso seria muito ruim para quem só trabalha com projeto de planejamento e crédito rural. E ainda nós temos o caso das cooperativas. As cooperativas geralmente têm também um profissional lá que vai fazer projetos e faz para vários produtores, de custeio ou de investimento, e aí o produtor ele não tem, digamos assim, gasto nenhum com o projeto. Tem outras instituições do próprio governo, como é o caso da Emater, que também não cobra ou cobra um percentual muito pequeno, simbólico dos produtores rurais. Existe mercado, Jonathan, para isso? Eu acho que existe bastante ainda, tá? Muito dos recursos que são liberados para o Plano Safra não são utilizados pelos produtores rurais. Muitos produtores eles não sabem que podem acessar esse tipo de crédito ou não têm informação de como acessar. Não é muito complicado, não é muito complexo. A gente precisa explicar para o produtor rural que, é claro, quando ele tem crédito na propriedade dele, ele tem um potencial de alavancagem muito grande, de conseguir, ali com um bom planejamento financeiro, tirar muito dinheiro dessa propriedade. Imagine se você não tem dinheiro, não tem capital de giro, fica complicado fazer o plantio, fica complicado você conseguir produzir. Por isso que o Plano Safra é importante e também o escritório de planejamento de crédito rural entra nesse sentido para explicar para o produtor rural se dá para financiar ou não, quais são os documentos, e você pode estar fazendo isso. Você que é um engenheiro agrônomo, um técnico, você tem que ser credenciado ali ao CREA. Eu, por exemplo, sou registrado no CREA, para assinar projetos. Você tem que ter uma empresa e ir lá na agência financeira, por exemplo, uma cooperativa, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal, e perguntar para eles se eles estão aceitando novas empresas, o que precisa para ser uma empresa que faz projeto para eles e como que funciona também.
algumas têm o seu próprio sistema, algumas outras um arquivo lá do Excel, né? A maioria delas já estão migrando para o próprio sistema, você preenche os dados do produtor, identifica as áreas ali. Eu até poderia gravar algum vídeo mostrando para vocês mais ou menos como é que faz, mas é um processo relativamente simples. Você que é um profissional, você vai conseguir fazer, né? Tem informações lá segundo ao híbrido, tipo de solo, sobre recomendações técnicas e tudo mais. Depois você tem a opção de fazer o acompanhamento do produtor rural. Se for uma operação de custeio, por exemplo, você faz o acompanhamento de germinação, depois de floração e de colheita. Você também é responsável para fazer o acionamento de seguro agrícola, né? Em alguns casos, reunir as notas fiscais, mas não é um serviço tão complexo. Até por isso, como eu falei, a barreira de entrada acaba sendo baixa e muitas pessoas entram aí também nessa área. Mas sim, novas pessoas trabalhando, correndo atrás, conseguem tirar dinheiro, né? Consegue trabalhar também com isso. Só que o ideal seria você agregar outros serviços. Tem serviço de emissão de TR, por exemplo, de topografia, serviço de consultoria agronômica. Então você fazer um planejamento de fertilidade, se o produtor for aberto a isso, você conversar com ele para fazer um planejamento do que plantar ao longo do ano, dividir a propriedade dele em talhões. É o que a gente faz, a gente trabalha com consultoria, tanto online aqui, através do canal Agro Brasil, como também local. Então, assim, é muito de estabelecimento, de consultoria, que você vai conseguindo ter uma empresa de consultoria agronômica, trabalhando com isso e se realizando. Beleza, pessoal? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal também. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo. Jonathan, quero que você fale sobre determinado tema, que a gente vai gravar um vídeo e vai postar para vocês aqui. Tchau, tchau, forte abraço e até a próxima!